Olá, turma, como é que vocês estão? Tô aqui no frio e na chuva. É impressionante, eu vim aqui no supermercado e eu tô morando em uma das cidades mais violentas aqui dos Estados Unidos, né? Tá entre as 10 mais violentas. E muitas das vezes tem policial na saída para conferir as compras, né? De acordo com a nota que você pagou. Hoje eu fui fazer aqui umas comprinhas semanais, né? Que é de praxe. Deixa eu ver aqui quanto foi pra vocês. Moto só. Aqui, ó. Deu 175 dólares e 76 cents. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Mas enfim, né? Vou falar pra vocês aqui um pouco. Enquanto eu vim, né? Dos Estados Unidos. Na época eu tava meio apertado de grana. E aí eu, lembrando, né, que sou solteiro, vim sozinho. E eu vim com 3 mil dólares. 3 mil dólares. Sendo que antes eu tinha pesquisado algumas coisas para saber se daria esse dinheiro, né? E o que acontece? Eu já tinha vindo a turismo, né? Já tinha vindo aqui umas 4 vezes. Sendo que na época que eu vim, eu não moro mais lá, mas quando eu vim para Atlanta. Tem uma cidadezinha chamada Marietta. O que acontece? Eu já tinha vindo umas 4 vezes a passeio, né? Aí tinha ido pra North Carolina, South Carolina, New York, Washington DC, pra alguns estados aí, turistando. E dessa vez eu vim pra ficar, né? Tava correndo risco de vida, mas eu fiz atentados. Quem não sabe da minha história, que tá chegando aqui no canal pela primeira vez, eu fui policial penal no estado do Ceará por mais de uma década. E aí eu vim pros Estados Unidos, já sabia que era um país bom, um país de oportunidade. Continua sendo um país de oportunidade, mas vamos supor que você quer ser professor. Se você for falar com um professor ruim, né? Isso é um desempenho bem genérico. Ele vai dizer que não é legal ser professor. Mas se você for falar com um professor bom, bem sucedido, gosta da profissão, ama o que faz, ele vai exaltar a profissão dele. Eu acho que a imigração, ela tem muito isso, sabe? Principalmente aqui nos Estados Unidos. Tem uma grande parte, né, de brasileiros que não aguenta, e tem outra que dá conta, né, e que consegue ter prosperidade. É fácil? Não é fácil, é difícil demais, mas não é impossível, não é? Se trabalhar, se dedicar a aprender, se dedicar em querer aprender inglês também. O brasileiro, ele gosta muito de absorver a cultura, né, americana, e isso aí é bom. Você faz novas amizades, você se insere na cultura americana, enquanto tem outras nacionalidades que eles querem impor a cultura deles, né? Nada contra, mas eu acho que não é a melhor forma, né? Mas enfim. E é o que acontece, eu vim pra cá com 3 mil dólares, né? O estado que eu escolhi, eu já conheci algumas pessoas aqui, mas na época eu comentei com elas e tipo, não sou de pedir muito favor a ninguém, né? E aí, tipo, essas pessoas não posso dizer, não me incentivaram a vir pra, não, vou te ajudar aqui e tal. Aí eu, tá de boa, né? Cada um também tem uma vida bem agitada aqui. Eu disse, mas mesmo assim eu vou, né? E aí procurei um lugar que não fosse tão frio. Sou do Nordeste. E que não fosse tão rigoroso, sabe? O inverno, para poder trabalhar e tal. Eu achei que isso aí ia ser interessante para mim. Aí um colega disse, tem uma irmã minha que tá casada com
um brasileiro que é cidadão e tal, ele te ajuda lá. Aí eu vou, mas já pensando em que isso aí também não ia dar certo, sabe? Porque a gente vê tanta história e de fato não deu certo. O cara nunca nem veio me ver. Mas enfim, eu escolhi, né, Atlanta, na cidadezinha de Marieira, por 2 motivos. Um, a questão do clima, né? E outro, que eu sempre tive uma admiração muito grande, né, por Dr. Martin Luther King, né? Fez uma luta de classe em prol dos negros, para ter os mesmos direitos. Eu achava foda a história dele, sabe? Eu fiz, cara, ele é de lá, né? Eu vou pro museu dele um bocado de vezes, velho. E realmente eu fui mais de 3 vezes. E aí eu tinha $3.000, né? E aí já sabia para onde ia. Isso aí é bem importante. E eu também já sabia que não era uma boa opção ir no inverno. Aí cheguei aqui no verão. Também foi uma boa estratégia, né? Porque tem mais emprego. Além disso, eu não sabia onde ia ficar, né? E aí eu comecei a entrar no Street View do Google e ver mais ou menos os bairros, como é que era, buscar informação. E aí eu conheci um cara pelo Facebook anunciando um quarto lá em Marieira. É muito comum os imigrantes que chegam ir para um quarto, até mesmo se for uma família pequena, para se estruturar, né? Arrumar um emprego, aprender uma profissão. E em meados aí de 1 ano eles vão e alugam o próprio apartamento, a própria casa deles. É muito comum. E aí eu conheci esse cara pela internet e ele disse, ó, tem que pagar para poder eu segurar a casa aqui para ti. Aí eu disse, não, moça, né? Eu nem vi a casa, sei nem como é que é. Se puder segurar para mim. Isso faltava 1 semana, eu já tinha comprado a viagem no cartão, parcelado, né? Daquele jeito que o brasileiro sabe como é. E aí ele pegou e disse, eu vou pensar aqui. Eu fiz, tá bom, só me dá a resposta no máximo 1 ou 2 dias, porque eu me programo, né? Procurar outra coisa e tal. Aí eu sei que com 2 dias ele falou comigo, né, pelo message lá do Facebook, e disse, não, vou esperar. Tu dá a tua palavra? Não, dou minha palavra, fica tranquilo. E era $800, né? Na época era $800, agora já tá quase 900. O lugar lá é muito bom, bem localizado. Eu saí de lá, né? Aluguei um apartamento em outro estado. Isso aí foi assim que eu cheguei. E aí ele cobrou $800. Aí eu, beleza. Aí cheguei lá, tal, eu dei na entrada, né? E depois de 30 dias tinha que dar de novo, né? E aí foi-se embora, né? Aqueles $3.000 já foi-se embora os 150 numa lapada. E aí, os 150 não, os 150 foi depois que aumentou. Foi-se embora 800. Sem que estava incluído internet, luz e água, né? Aí também já ajudou um pouquinho. Aí cheguei lá, comprei, né, alguns mantimentos para comer. Comprei lençol, roupa de cama, um colchão. Ele tinha uma estrutura lá de cama, mas não tinha um colchão e tal. Eu sei que nisso aí foi mais uns 400. Uns 400 conto. Uma cadeira, uma escrivaninha lá para botar o computador, tá, essas coisas aí. Foi tudo bem em conta. E aí eu fiquei aí mais ou menos com uns 1.700, mais ou menos, negócio desse tipo aí. Aí beleza, o primeiro mês foi difícil, que eu não conhecia ninguém, né? E ele falou com alguns contatos dele, sendo que, cara, ele é homossexual, né? Gente boa demais, rapaz. Gente boa demais. Sendo que ele trabalhava em house clean, né? Limpeza de casa. E tipo, não é comum o homem trabalhar com outro homem em house clean, né? Limpeza de casa. É mais comum, tipo, ou só mulheres, né, que fazem isso, ou um casal, né? A mulher e o esposo dela, né? E aí ele não me levava para trabalhar e de boa, né? E aí eu fui caindo na construção civil. Trabalhei em várias áreas como helper. Helper, a gente aprende que é tipo ajuda, né? Sei que aqui também
tanto é ajuda como ajudante, tipo ajudante. Aí eu fui para pintura, ar-condicionado, piso, granito. Aí eu fiquei bastante tempo no ar-condicionado, assim que cheguei. E depois fui para instalação de granito, que eu trabalho até hoje, né, como profissional. Mas aí o que acontece? Já foi-se embora uma parte do dinheiro, né? E aí eu consegui ficar fixo em AC, né? AC aqui é o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele refrigera a casa durante o ano todo. Se tiver calor, a gente bota para esfriar. E se tiver frio, a gente bota para aquecer. E aí eu consegui, depois de uns 30 dias, mais ou menos, ficar fixo, sabe? Aí eu tava só com em torno de uns $1.000 na conta. Mas não foi tão fácil, mas também não foi tão difícil, né? E aí o que acontece? Se viesse com filho, tem um filho, família, tem um custo maior, mas tipo 2 pessoas trabalhando também, 2 pessoas dando suporte psicológico e tal. Quem vem casado ou com a companheira diz que é mais difícil. E quem vem só diz que é mais difícil. Aí eu não sei bem, né? Depende da cabeça de cada um e do sonho, o quão forte e dedicação você tem para realizar com disciplina e obstinação. Mas deu certo, vim com pouco dinheiro, né? Deu certo. Aí depois de um tempo, esse colega do ar-condicionado ficava reclamando, porque estava indo... É muito normal, tipo, teu chefe te buscar na tua casa. E aí você sai para a empresa, pega o material e vai para casa do cliente fazer as instalações. Isso é muito normal. Mas ele ficava reclamando, eu tenho que ir na tua casa, te pegar e te deixar, isso aí eu tô perdendo 30 minutos do meu dia, não sei o quê. Aquele terrorismo, né? E tipo, pô, cheguei agora, será que ele vai me largar para pegar outro e tal? Eu morrendo de medo, né, de perder o meu trabalho. Comecei ganhando $100, depois foi para 120 a diária. E quando eu saí, tava ganhando 150. É uma diária baixa, mas para quem chegou, né, qualquer coisa aí tava servindo. E aí eu tinha ainda uns $1.000 guardado, né? Aí fiquei pesquisando lá, achei uma bicicleta elétrica. Aí eu falei, rapaz, acho que isso aí vai dar certo. Eu vou pra casa dele e ele não vai mais ficar reclamando. Eu não achei que no decorrer do tempo foi uma boa compra. Podia ter usado para dar entrada em um carro ou algo mais duradouro, mas eu fiz isso, né? E aí ele achou o máximo, né? Mas não aconselho a fazer isso não. Se o cara não quiser buscar você e você é bom profissional, arrume outro que tá tudo tranquilo. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, comenta aqui embaixo que vocês querem saber. Compartilha esse vídeo com um colega de vocês que tem o sonho de vir para os Estados Unidos de forma legal. Não aconselho a vir pelo Caicai, travessia com arriscando a vida e chegar aqui você não vai ter sossego. Faça as coisas como tem que ser, né? E tenha fé em Deus que vai dar certo as coisas para você ou para sua família. E aí compartilha com esse vídeo com um colega que não tem dinheiro ou tem pouco e quer vir, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, esmaga o botão do like e tamo junto.